Olá, bom dia a todos. Meu nome é Guilherme, eu sou estudante de Física aqui da Universidade UEPA. Né? Nós estamos aqui hoje para fazer mais um experimento no canal Física no Lab sobre o conceito de força e como nós podemos medi-la de forma precisa, né? Através de um dinamômetro. Nessa aula de hoje a gente vai utilizar alguns materiais para fazer esse experimento. Por exemplo, aqui um dinamômetro, né? Ele mede a força em Newton. A gente vai utilizar aqui uma régua milimetrada ou uma trena, que pode ser um bloco. A gente vai utilizar um peso, uma balança para medir o peso e um tripé, junto também com uma mola. Vamos medir aqui a constante elástica dessa mola. Né? Antes de nós começarmos, né, falarmos sobre esse experimento, né, a respeito de força, a gente deve entender um pouco sobre o que é força. Força é uma grandeza vetorial capaz de alterar o movimento de um objeto. E a gente pode enxergar isso muito bem pela primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton nos diz que um corpo ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força externa diferente de zero, fazendo com que esse objeto altere seu movimento. Isso é o conceito de força, né? A gente pode ver na primeira lei de Newton. E também a gente vai falar também sobre força na segunda lei de Newton, que fala que força é igual a massa vezes a aceleração. E a força, ali o Fzinho da fórmula, né, que é essa aqui, a força é dada em Newton, e o M é a massa, né, que é dada em quilograma, e o A, que é a aceleração, que é dada em metros por segundo. Né? Metros por segundo ao quadrado. Né? A gente vai utilizar essa fórmula mais à frente para explicarmos a respeito sobre força relacionando à segunda lei de Newton. E também força, né, a gente pode não só encontrar nessas leis de Newton, mas a gente pode encontrar no nosso dia a dia, como por exemplo, nós convivemos constante todos os nossos dias, né, com a força gravitacional, por exemplo. Você tem a força elástica, que nós vamos ver aqui também a força elástica através dessa mola. E tem força magnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, tem força de tração entre uma corda. Então, existem vários tipos de força no nosso cotidiano que a gente pode enxergar. Nesse momento, a gente vai utilizar aqui o dinamômetro para a gente ver um pouquinho a respeito sobre força, né? Com um bloco, né? Então, por exemplo, aqui no dinamômetro, eu coloquei o bloquinho, né, que tem um peso sobre ele. Vou medir o peso aqui primeiro. A massa dele é 73 gramas. A força que está dando aqui no dinamômetro é 0,75 newtons. Foi medida aqui a força elástica, que deu 0,75 do dinamômetro com um bloquinho. Então a força elástica é igual à força gravitacional ou força peso, que isso é igual a 0,75, que peso é igual a massa vezes a gravidade, é igual a 0,75. Agora, para achar a massa, eu isolo a gravidade, eu isolo a massa, e a gravidade está multiplicando, ela vai passar dividindo. Já que a gravidade ela é 9,81, a massa vai ser igual a 0,75 sobre 9,81. E eu vou achar 0,0765 quilogramas. Né? Isso no dinamômetro, né? Sobre o bloquinho. Né? Mas só que na balança, quando a gente vai medir a massa, isso vai dar 76,2 gramas sobre a balança. Né? Ou seja, são pesos aproximados. Então, com o dinamômetro, a gente pode fazer também com qualquer mola. Né? E um exemplo, a gente vai utilizar essa mola aqui. E vamos saber, através dessa mola, né, a constante elástica dela. Né? Então, a gente vai colocar sobre esse tripé essa mola. A gente vai medir o comprimento inicial dela, né? Que é 11 centímetros. E nessa mola, coloquemos esse peso, que na balança deu 143 gramas. Né? E a gente vai colocar aqui sobre essa mola. Né? E agora vamos ver qual foi a deformação que essa mola teve aqui. Né? Que continua sendo 20,6. Né? Então a gente fez as anotações já aqui. O comprimento final que essa mola teve com o peso sobre ela deu 20
0,6 centímetros. E o comprimento dessa mola inicial, sem o peso, deu 11 centímetros. E a gente faz aqui, né? O comprimento final, a diferença entre os dois, que é o comprimento final menos o inicial, que é a variação do comprimento aqui, vai dar 9,6 centímetros ou 0,096 metros. Então, aqui também está a massa desse peso, que eu coloquei na mola ali, que dá 143 gramas ou 0,143 quilogramas. E a gente utiliza com essas informações aqui na fórmula, para nós encontrarmos a constante elástica dessa mola que ela teve. Então, a força elástica ela é dada pela fórmula que é igual a constante elástica vezes a variação do comprimento, né, da mola. Então, o peso é igual a massa vezes a gravidade. E a força elástica ela é igual a força-peso. A constante elástica da mola vezes a variação que ela teve é igual a massa vezes a gravidade. Em que eu vou isolar aqui a constante elástica dela, né? E a variação da mola está multiplicando aqui, ela vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então vai ficar, a constante elástica vai ser igual a massa vezes a gravidade sobre a variação do comprimento da mola. Então, utilizando as informações já adquiridas, né, com os materiais, temos que a massa é 0,143 kg vezes a gravidade, que é 9,8, dividido por a variação do comprimento que ela teve, que foi de 0,096 metros. Fazendo essa conta, chegamos ao seguinte resultado, né, em que a constante elástica da mola é 14,6 newtons por metro. Agora, com a constante elástica, né, que nós conseguimos achar aqui, nós podemos transformar essa mola em um dinamômetro, por exemplo. Se a gente, por exemplo, colocar, antes era o peso, né? Agora coloquemos um bloco aqui, nessa mola. Então, com esse bloco, nós achamos aqui, né, a variação que ele teve. A mola, como nós já vimos primeiramente, ela vale 11 centímetros, o comprimento inicial dela. Já o comprimento final, com um bloco nela, vale 16,1 centímetros. Já que nós tem a constante elástica, a gente vai utilizar aqui na fórmula. Aqui teve a variação que teve, né? Essa mola com um blocozinho, né? A variação que teve é o comprimento final menos inicial, que vale 5,1 centímetros ou 0,051 metros. Então a gente vai utilizar aqui na fórmula. A constante elástica a gente já tem da mola, que é 14,6 newtons por metro. A variação da mola a gente também já tem, que é 0,051 metros. Utilizando na fórmula força elástica é igual a constante elástica vezes a variação do comprimento da mola. Multiplicando esses dois resultados aqui que nós temos, chegamos a esse seguinte resultado. A força elástica é igual a 0,745 newtons, que é aproximadamente, né, a força elástica aqui, 0,75 newtons, que nós achamos inicialmente. Né? É isso. Essa foi a que nós aprendemos hoje. Né? Nós aprendemos hoje sobre o que é força, como medi-la através de um dinamômetro e também como a gente pode transformar, por exemplo, uma mola também em um dinamômetro, né? Para medirmos também a força elástica. Então, isso foi o que nós aprendemos hoje no canal Física no Lab. Um abraço a todos. São pesos aproximados. Pode pausar. Essa mola... Pode pausar. Que é... Explica de novo? No começo? Do começo.